Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. E hoje eu vou falar de algo que eu adoro, que é cultura, que é poesia. E olha, é um projeto fantástico que começou na sexta-feira, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, mas para deixar a gente mais apaixonado ainda pela poesia. Um projeto aí em conjunto do SESC, né? Através do BiblioSesc, que está em Diadema, fazendo poesia em trânsito. Olha que legal. Para falar sobre o assunto, eu tenho aqui o Valdemir. Alguém sabe quem é o Valdemir? Ninguém sabe. É o tio Santos, que é o coordenador de difusão cultural de Diadema. E também o Carlos André, que é o curador desse trabalho maravilhoso. Tio Santos, obrigado por atender. Carlos, obrigado por atender o pedido da entrevista. É uma honra. Legal. Vamos começar com o tio Santos, né? Tio normalmente lembra alguém mais velho, tem que ter hierarquia aí. Tio, fala um pouquinho desse trabalho que começou na sexta-feira aí, que vai continuar até o final de julho. Então, esse é um programa, né, do Sesc São Caetano. O Sesc realizou esse programa em parceria com a cidade de Diadema, né? Chamou a curadoria do Carlos André e o apoio da Secretaria de Cultura nessa parceria, para a gente definir pontos da cidade em que o caminhão, né, que foi adaptado, antigamente era só o caminhão da biblioteca, da circulante, do SESC, eles colocaram um equipamento de som, adaptaram esse caminhão, e esse caminhão nós definimos um roteiro que pudesse atravessar um pouco a cidade. Então, nós começamos lá no Jardim União, ali no Céu das Artes, e o caminhão, depois de passar o programa tem, em média, uns 15 minutos, mais ou menos, 12 a 15 minutos, e ele roda esse programa, né, ali no espaço do Céu das Artes, depois ele desce ali para a Praça do Largo do Serraria, também estaciona ali, dá uma parada, a gente passa o programa para os transeuntes, as pessoas ouvirem. Depois do Largo do Serraria, a gente se encaminha para a Praça da Moça, no centro da cidade, e finaliza o trajeto lá na praça ali do Piraporinha, em frente à igreja, né? E a grande barato desse programa é encontrar, trazer os artistas, né, os poetas, os produção local, e apresentar o seu trabalho, né, nesse momento tão difícil aí da pandemia para a população de Diadema, né? Legal. O pessoal poder tomar contato com a arte e com a poesia. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu fico imaginando o trabalho do Carlos aí, fazer a curadoria de todo um processo desse, com tantos artistas bons que a gente tem. Muitas vezes a população não conhece, mas não é fácil selecionar todo esse material e colocar aquilo que há de melhor para a população ouvir, né? Oi, Joaquim, boa tarde, obrigado aí, viu, pelo convite. Nós é que agradecemos. Saudações ao tio Santos, parceiro aí de muitos trabalhos aqui na cidade. De fato, Diadema tem uma produção literária bastante profícua, né? Já não de agora, Diadema chegou a ser uma referência internacional há cerca de pouco mais de uma década atrás, né? Em produção literária independente. E ainda que a gente tenha perdido nesse ínterim muitos autores para outras cidades por falta de oportunidade de trabalho aqui dentro, né? E tenha visto muito tristemente o circuito literário, né, se desfazer em diferentes sentidos. Esse projeto ele faz parte, na verdade, de uma grande retomada, né, da literatura como política pública da cidade, e como diálogo, né, com a população. A gente, de certa maneira, resistiu nesse período aí muito isoladamente, né? E foi um trabalho árduo, mas gostoso de fazer também, né? Dá para citar alguns trabalhos aí que o pessoal já está degustando desde sexta-feira?
Desculpa, Joaquim, não Dá ouvi. para citar algumas das poesias, alguns dos trabalhos dos autores? Ah, legal. Legal. Então, a minha curadoria, né, depois de acertado isso com a gestão do SESC, ela teve alguns critérios muito claros, né, dentre os quais tentar abarcar o máximo possível a diversidade da produção literária local, né? Então, a gente tem a mesma quantidade, por exemplo, de homens e de mulheres poetas, né, numa divisão equitativa aí de gênero. A gente tem uma variação etária muito grande também, né? A poeta mais jovem tem pouco mais de 18 anos, o poeta mais velho cerca de 65, se eu não me engano. Jovem também, menino? Jovem, claro, mas jovem... Estou defendendo a minha uma outra ponta da juventude, né? A juventude vai até, né, onde a gente quiser, na verdade, né, Joaquim? É verdade. Ela só tem duas pontas diferentes. Enfim, a gente tem também um recorte de estilo muito diverso, né? Tem um poeta com texto mais ligado ao hip hop, ao rap, né, ao slam, que é o caso do Renato Verso. A gente tem poetas de dicção mais identitária, sobretudo feministas e poetas negras, como são, nessa ordem, né, o caso da Mônica Rodrigues e da Ana Cacimba. A gente tem poetas de linguagem um pouco mais rebuscada, assim, né, mais intelectualizada, como é o caso do Francisco Heraldo, um poeta aqui da cidade que acabou de publicar, inclusive, um livro novo, fantástico, chamado Que Tem Atrás da Porta, pela Alfarrábio, bem legal. Isso, foi um grande apanhado, assim, o quanto a gente conseguiu, né? A Alfarrábio da minha grande amiga Dalila Teles Veras, que sempre fez um trabalho espetacular. Então, já estou louco para ler esse livro, porque eu tenho certeza que se a Dalila editou, é porque é coisa boa. Ela não edita qualquer texto, não. É muito legal. Eu queria voltar para o Tio Santos. Desculpa, a gente vai batendo essa bola aqui. Tem esse pique mais rápido aí. Então, é toda quinta e sexta até o final de julho, é isso? Mais ou menos que horário que sai? Como é que é isso? Sai por volta das 10h15, 10h30, e geralmente tem 2 horas de... Esse trajeto dura em média 2 horas, né? Ele faz na parte da manhã e no final da tarde também, das 16 horas até as 18 horas, mais ou menos. E eles se alternam, né? Uma semana é na quinta-feira, na outra semana é na sexta, né? Os horários também se alternam. Legal. Eu queria, ainda no Tio Santos, aproveitar, já que o Carlos falou dessa questão de retomar, de resgatar a cultura local, né? E teve esse interregno aí nesses últimos 8 anos, aí mais ou menos, 8, 10 anos. E você que está aí há 30 anos, estou entregando tua idade agora aí, na cultura, você sentiu muito, a cidade sentiu muito esse período em que deixou de ter esse tipo de atuação, esse tipo de trabalho importante, que eu acompanho aí, meio que de longe, mas acompanho desde 1982. Aí a vantagem de ter o cabelo branco, de estar um pouco mais velho, é que eu cobri, por exemplo, a eleição do Gilson Menezes em 82, e acompanhei sempre, já cobria antes do movimento sindical 76, 78. Então, acompanhei tudo isso aí, vi tudo o que aconteceu nesse período. Depois tive acompanhando de perto as gestões do Felipe, que foram gestões importantes. Viajei com ele até Espírito Santo para a gente falar de segurança, com a Regina Mick, fazer a cobertura, um negócio fantástico. Vocês sentiram muito, a cidade sentiu muito nesse período, esse interregno aí? Sim, muito, porque, bom, como você falou, né, a cultura ela se consolida aqui na cidade enquanto estrutura, enquanto departamento, secretaria, no caso, né? Você tem um equipamento voltado exclusivamente
independente, né? Secretaria de Cultura na gestão aí do Felipe, e de lá para cá a gente teve avanços. Os anos 90, como você falou, foram fundamentais para consolidar a formação, serviço de formação, serviço de difusão cultural também na cidade, próprio serviço de bibliotecas que fazia, além da formação cultural na área de literatura e poesia, também editava produção cultural, editava livros, né? Fazia com que os alunos pudessem, ao final do seu estudo, do seu período de formação ali, tinha uma publicação, às vezes coletiva, muitas vezes coletiva, a maior parte das vezes, organizada pela Beth Bratt, vários professores, várias pessoas que vieram aqui, artistas, poetas, colaborar aqui nessa formação na cidade. E nós ficamos aí esse período até sem uma das coisas que é o carro-chefe aí da Secretaria de Cultura junto à produção local, que é os produtores culturais, de uma maneira geral, que era a Mostra de Artes, né? Tivemos ficou muito... Nesses 8 anos, acho que ela aconteceu 4 vezes e muito, né? Uma mostra que é anual. Então, o que nos... no ano da pandemia, por incrível que pareça, né? A pandemia veio, mas também com ela veio a Lei Aldir Blanc, que possibilitou, de alguma maneira, a cidade rearticular, reorganizar os seus produtores culturais, com esse recurso que veio do Fundo Nacional de Cultura, para a cidade. Então, agora, no começo do ano para cá, a execução dos projetos, né, está tendo muitos poetas, né? A próprio Carlos, né, participou também, está lançando livros, coletâneas. Então, temos uma produção que, a partir da Aldir Blanc, se rearticulou e está mostrando os seus trabalhos agora. Então, até que agora é um momento especial para a gente, é um momento de reencontro da gente, da cidade, aí, com os seus artistas, com os produtos dos seus artistas. Então, para nós, até que, infelizmente, ainda tem o distanciamento, mas, por esse lado da produção cultural, estamos nos revendo, né? Legal. Agora, do Carlos, eu queria saber mais um pouquinho a respeito de tudo isso, porque enquanto ele falava da forma de seleção, da forma de intervenção, eu passava um filme na minha cabeça, eu lembrava um pouco, tem muito a ver esse negócio de você botar o caminhão na rua, com o pessoal lendo poesia, levando essa informação interessante. Também tem pílulas de utilidades públicas que são passadas aí. Mas sabe o que me lembrou? Não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas me lembrou muito o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que eu cheguei a acompanhar durante o tempo, onde você tinha esquetes que você fazia intervenção no meio da rua, no meio da praça, chegava de repente do nada, dentro do ônibus, fazia alguma intervenção. E esse negócio da carreta, de ter o som, lembra um pouco isso, porque é um ato de levar essa mensagem forte de cultura. Você concorda comigo? E esse trabalho tende a se ampliar ainda mais? Sim. Então, o Carlos, por favor, pode falar, Carlos. Sim, que eu estou aqui vidrado na sua biblioteca, cara. Eu não posso ver livro que eu fico assim querendo identificar o que tem ali. Tem alguns que eu sei que eu tenho aqui em casa, viu? O Pagu, você falou das mulheres, eu vou pegar até um que eu adoro aqui, ó. Esse olha aí. E a Pagu. Eu fui fazer jornalismo por causa da Pagu. A Pagu é minha inspiradora. Sempre fui apaixonado pelo Oswald de Andrade, tanto que eu tenho um filho que chama Rudá, por causa do Pagu e do Oswald de Andrade. E também você estava falando disso, e eu estava pensando já em 2022, porque eu já conversei com vários artistas, com vários intelectuais, e que eu acho que ainda a gente está tímido para pensar nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi revolucionária. Até o ano passado eu te fiz uma entrevista com o Rui Castro, e a gente até discutiu um pouquinho, a gente bateu um papo, e eu, apesar de ter adorado o Metrópole à beira-mar, falei para ele que eu discordava, porque o Rui tem um lado meio carioca de ser, apesar dele ser mineiro, de achar que a Semana de Arte Moderna nasceu no Rio de Janeiro e não em São Paulo, como a história conta. Mas essa é uma briguinha besta de bairrismo aí. Mas acho que aqui na região, né, sem fugir do nosso tema, mas a gente tem que preparar muita coisa sobre 22, porque esse 22 vai ser fundamental para a história do país, em todos os sentidos, né?
Perfeito, muita perfeito. gente muito poeta, inclusive, que tem hoje trabalha a questão até do verso livre, que me pareceu uma coisa tão que está tão, né, colocada de quebrar essas barreiras. E foi a semana de 22 que inaugura isso tudo, né? A gente, se não falar desses caras, se essa nova geração não entender isso, né, não sabe de onde está vindo, né? E está fazendo aí 100 anos. Aproveitar a ousadia deles em 100 anos e a gente ser ousado agora. Não só lembrar, mas revolucionar a arte e os costumes, né? Não é isso, Carlos? Sim. Exato. Não, e foi curioso você ter pego justo o livro da Pagu, que era um dos que eu já tinha identificado aqui pela telinha. Eu estava conversando sobre o filme, né, da Pagu, ainda anteontem, com um amigo muito querido. Essa questão que você colocou anteriormente, Joaquim, a respeito, né, da poesia na rua e da semelhança, perdão, que isso guarda com o teatro do oprimido, né, faz todo sentido. A gente tem, no decorrer da história da poesia moderna brasileira, né, a partir justamente da semana de 22, uma certa tradição com a poesia oralizada, né, e com a poesia como um instrumento de intervenção política, né. Ainda hoje, eu li uma matéria a respeito de um poeta pouco conhecido, chamado Eduardo Costa, não me lembro o último nome agora, que teve uma história que o deixou bastante famoso, porque um poema dele, escrito nos anos 70, é até hoje confundido com o poema do Mayakovsky. Aquele poema super famoso, assim, talvez todo mundo que estiver ouvindo aí, né, pode ter, de repente, já ouvido de alguma maneira, né? Um dia eles roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada, sabe? Até que um dia eles calam a nossa voz, roubam a nossa voz e já não poderemos dizer mais nada. Enfim, é um poema longo que se encerra assim, né? Esse poeta, por exemplo, integrou em São Paulo um grupo, né, de autores que, à sua época, também promoveu esse tipo de ação, né, intencionalmente, né, de poesia no megafone, poesia em porta de fábrica. A gente tem movimentos semelhantes em Minas Gerais, né, com Edmilson de Almeida, ainda nos anos 80, em Juiz de Fora. A própria Semana de 22 teve esse caráter, apesar de ter ficado restrita ali, né, ao Teatro Municipal, teve esse aspecto panfletário, né, manifestante, né? E eu acho que sim, esse projeto de agora, né, o Poesia em Trânsito, ele de alguma maneira se irmana a essa tradição, né? E o SESC sabe disso, tanto é que o SESC nos abriu 100% de possibilidade discursiva, né? As únicas exigências foram, claro, não ser político partidário e não ser obsceno, né? Porque vai para a rua, né? De resto, a gente teve essa licença, digamos assim, né? Essa legitimação, né? E é claro que os poetas, dado, né, o momento em que a gente está, fizeram um bom uso disso, né? Mesmo os poetas mais intelectualizados puseram na rua poemas bastante críticos. Legal, que se bom. me permite até, acho que sua curadoria, quando traz também alguns poetas que estão ligados ao hip hop, que é uma linguagem, né, recente, mas que trabalha a poesia oral de uma maneira na rua, os slams, a batalha de rima, é uma coisa muito feliz também, né? Faz esse encontro, né, da rua com a rua, né? Essa coisa maravilhosa, que só a cultura proporciona mesmo. Legal. Quando você falou que o SESC só pediu para não ter poema obsceno, eu fiquei com dó, porque eu falei, não poderia ter o Ferreira Goulart nessa história. Que ele tem um poema obsceno que é fantástico, mas é o nosso grande... Aliás, eu tenho, acho que está aqui. Eu vi ele aí, hein? Eu vi ele aí. Aqui, aqui. É a obra completa do... Esse eu tenho também. Eu citei o Ferreira Goulart na entrevista que eu falando desse projeto. Quando ele
né? Que a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta, né? O Marcos É irregular. mas eu não estou assumindo agora, tá? Mas depois a gente fala. Mas tem muita coisa boa aqui. Fica à disposição, quiser ler, a biblioteca está sempre aberta. Olha, eu ficaria aqui mais umas 3 horas batendo papo. Infelizmente, não dá por causa do tempo de televisão. Mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Quero saber também do teu trabalho mais, viu, Carlos? Que o tio Santos já falou aí. Eu também gosto de escrever um pouquinho. Estou quase terminando uma obra aqui, que já vou revelar aqui em primeira mão. Ainda é uma novidade, mas vai chamar Saco de Pandemia. E, na verdade, é o saco de ficar em casa, mas é um saco cheio de poemas, de textos, de contextos, de frases. E isso remete ao negócio de 40 anos que eu tenho um projeto, mas daqui a pouquinho está lançado aí, chamado Saco de Pandemia. Aí vou querer. Que bacana. E, olha, parabéns pelo trabalho. Se tiverem alguma coisa para acrescentar, para encerrar, fique à vontade. Pode começar com você, tio Santos. Eu agradeço o convite aí para a gente falar sobre esse projeto, ajudar a divulgá-lo. O secretário David também, que implementou agora no começo dessa gestão, um programa, a gente tem umas lives semanais, né, que a gente abre com os produtores culturais, e aí você já está convidado também. Vamos fazer com o Carlos, com você, uma roda de conversa aí sobre arte, poesia, literatura. Vamos fazer um dia dessa live aí com essa temática. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado. Legal. Com você, Carlos, a palavra final. Enfim, obrigado também aí pela conversa gostosa, necessária, inteligente, política. Todas essas coisas juntas sempre dão vontade, né, de que se prossiga falando, né? Só queria acrescentar, já que, Joaquim, você aproveitou para fazer o seu merchan, vou fazer o meu também. A gente abriu com essa leva, né, essa primeira leva dos repasses da Lei Aldir Blanc, a primeira editora independente da história de Diadema. Opa! Né? Marcelo Torres e eu. Marcelo Torres é um poeta aqui de Diadema também, mas que vive já há alguns anos em São Bernardo do Campo. E a gente já publicou 3 livros, né, de estreia da editora, numa live incrível, com mais de 300 pessoas. E está produzindo já o 4º agora, com um contista de Santo André. A editora chama Editora Chloe, que também é um canal no YouTube em que a gente entrevista poetas brasileiros contemporâneos, já com quase 50 episódios, poetas dos 4 cantos do país, né? Então, enfim, quem tiver curiosidade aí, colocar a Editora Chloe, canal Chloe aí na internet, vai nos encontrar e pode, claro, né, chamar a gente para conversar a respeito de literatura não só local, mas nacional, internacional, aí, assuntos afins, que a gente gosta muito de prosear. Eu vou ser um dos primeiros, já vou acessar lá até procurar e manter contato. A gente vai ter outros papos legais aí. Obrigado para os dois, tio Santos, obrigado, Carlos André. Obrigado, Joaquim. Até a próxima. Um abração. Obrigado, tchau, tchau. Um abração, até mais. Tchau.